Boa tarde, secretário. Boa tarde, vereadores, e boa tarde a todos que nos acompanham. Eu sou Rosana, como a vereadora Edir já me anunciou. Eu sou diretora do Cinesp, sindicato que representa os gestores educacionais no município. E eu estou aqui para conversar um pouquinho e pedir também alguns esclarecimentos, se o senhor puder, porque na rede pública a gente tem enfrentado muitos desafios, muitos problemas, apesar de tudo que foi colocado aqui. São muitas faltas, muitos problemas, muitas dificuldades, mas apesar de todos esses problemas, a gente também tem profissionais excepcionais no chão da escola que muito fazem para garantir a qualidade da educação, seja com crianças, bebês, jovens e adultos. E é para isso que a gente trabalha, não é? Uma delas, o vereador Gianazzi já adiantou, que é a falta de profissionais. Nós temos trabalhado com muita falta, seja por adoecimento, seja por falta, insuficiência do quadro de profissionais. E aí, desde junho, nós fomos surpreendidos com o comunicado 137 de COGEP, impedindo a substituição dos gestores municipais em caso de cargos em comissão. Só que esse comunicado ele é irregular, ele é ilegal, porque ele se baseou num decreto que não se aplica à educação. Desde então, a gente está apresentando essa situação para a SME, e a SME diz que o problema foi gerado pela Secretaria de Gestão. E fica nessa colisão entre secretarias, enquanto isso a gente tem uma série de documentações, de designações represadas e gerando mais problemas nas escolas sem gestores. Olha que interessante. Então, nós não temos gestores para substituir gestores, né? Então, a gente está falando de situações represadas. Isso chegando à época das eleições, em que nós sabemos que as escolas são os berços, né, das eleições. Como é que nós vamos ficar sem gestores nas escolas num momento tão delicado? Porque a gente está falando em gestão, em substituição em escala, entre duas secretarias que poderiam resolver o problema desde junho. Aí eu pergunto, é por conta de orçamento ou é por falta de alinhamento dentro da prefeitura? Isso é uma situação que precisa ser resolvida com urgência. Não cabe dentro da prefeitura duas secretarias que não se conversam, né? Sendo orientadas pelo mesmo prefeito. Eu peço licença e a paciência da presidente. Nós só temos duas pessoas inscritas e que vão falar diferente do que foi posto até agora. Então, se for possível, um minutinho mais. Um minuto a mais, pode ser. Tá? Quanto aos números apresentados, a gente também teve esse ano, aqui apareceu uns números muito bonitos com relação ao piso dos trabalhadores, mas quem está trabalhando do meio para o fim, os trabalhadores que não estão em início de carreira, é bom deixar registrado que só receberam 2,16%. Com relação à segurança alimentar, é bom a gente informar
que o açúcar foi reintroduzido na alimentação escolar, reintroduzido não, foi aumentado na alimentação escolar das crianças, e isso a gente pode imaginar, não é certeza, que se antes a gente usava uma fruta na íntegra, hoje talvez, não sei, a gente tem que pensar e olhar, talvez uma fruta na íntegra, agora a gente pode diluir, né, e colocar açúcar. Com relação às empresas terceirizadas de limpeza, a gente está encontrando muitos problemas com falta de pagamento para aqueles trabalhadores que recebem pouco e que está tendo problema, é só observar o que está acontecendo. E eu vou falar apenas, o secretário acabou de falar que a gente tem bebês chegando com 14 dias nas unidades. Quem dera as mães nessa cidade pudessem ficar com seus filhos até os 4 meses, que esse vínculo fosse estabelecido, que a gente tivesse política pública para que as mães ficassem com seus filhos e amamentassem. Mas já que a gente não tem, que tem, então, o berçário zero, que os bebês que precisam da especificidade de ficar no colo sejam separados dos bebês de 5, 6 meses, que já andam, que já brincam, para que eles sejam atendidos com qualidade. E, por fim, eu quero parabenizar a chegada de cargos na supervisão, de 56, 57 cargos, mas a gente precisa de 200. Então, que a gente consiga aumentar esse número. Também parabenizo o trabalho do NAPA e do DIPED, é muito importante para a gente, mas o número de profissionais são insuficientes, precisamos aumentar. E das mães guardiãs, acho que é uma política importante, mas a gente precisa olhar qual é a remuneração delas, o quanto elas têm de direito trabalhistas, qual o horário de trabalho delas e como elas estão dentro das escolas, porque, de fato, algumas auxiliam bastante, mas outras mal sabem ler e escrever. E somos nós, gestores, que estamos lá auxiliando e ensinando. E, por isso, que elas acabam se envolvendo com a educação e acabam se apaixonando pela educação. Obrigada. Boa tarde à mesa, senhores vereadores, secretário, aos presentes que estão acompanhando essa audiência pública. Meu nome é Douglas. Eu queria anunciar, só um minutinho, por favor. A vereadora Elaine do Quilombo está online. Meu nome é Douglas, sou diretor do Cinesp também, supervisor escolar na rede municipal de ensino. E eu gostaria só de trazer um ponto que o Cinesp reforça, inclusive pedido ao secretário. Inclusive, um ponto já foi tratado em reunião com a Coeduc, que é a questão da instrução normativa sobre a reestruturação do atendimento educacional especializado, que durante a campanha salarial isso foi acordado com compromisso pela Secretaria de publicar essa instrução normativa. E essa demora nos causa também certa preocupação, porque isso foi acordado em abril, se não me engano, e o Cines continua cobrando, solicitando a publicação dessa instrução normativa, que até o momento não foi publicado. E isso é importante. Por outra questão também, que já foi discutido em reunião também com a Secretaria, a Coeduc, onde o Cines também compõe, é a questão dos cadastros das crianças com transtornos globais de desenvolvimento, deficiências e altas habilidades, inclusive NEOL. Por quê? Vou voltar à fala da minha companheira Rosana, a importância dessa visibilidade dessas crianças desde a educação infantil. Nessa educação, a política de educação especial, uma perspectiva da inclusão. Quantas vezes se depara a falta de formações, auxílios profissionais
para que essas crianças sejam adequadamente atendidas. E é um problema porque muitas vezes, como essas famílias e muitas contam com a rede de proteção social e muitas vezes com o serviço público, principalmente a saúde, já enfrentam dificuldades quanto à questão de laudos. E muitas vezes, quando consegue, tem um laudo de investigação. E isso causa um problema, porque quando o Cinesp colocou a questão, e Coped, inclusive, ressaltou que os diretores que teriam que providenciar o cadastro no EOL, foi verificado que as orientações passadas pelo Cefaz, as 13 DREs, não se aplica. Ou o Cefaz pede para não cadastrar, porque não vai ter nenhum benefício, como, por exemplo, tag, e também não terá algum outro profissional, por exemplo, AVE, ou até o estagiário na parte pedagógica, porque se ainda está em investigação, não se sabe ao certo qual é a ação que vai ser lá. Mas essas crianças estão existindo no chão da escola. E isso está causando problemas, às vezes, dos 6, não digo nem nas EMEIs, desde a educação infantil mesmo. Então, precisamos disso. Bom que teve aumento de AVS, aumento de estagiários, tem orçamento para isso, para a educação especial, mas não está dando conta e precisamos também que a SME nos informe também sobre esse levantamento dos cadastros dessas crianças no sistema EOL. Porque parece que, pelo que está no EOL ou não, a gente vê a realidade das escolas está muito diferente do que se percebe na hora que se mostra toda uma prestação de contas, por exemplo, ou toda uma questão de discussão da educação especial na perspectiva da inclusão. Tá bom? Obrigado.